Seja muito bem-vindo ao Fábio Romualdo Academy, um canal do YouTube feito por esse médico do esporte, nutrologista esportivo que vos fala, com o intuito de conversar sobre assuntos de todas as naturezas relacionadas à saúde, à atividade física, à performance, à reabilitação, a como começar, a como se manter e a como levantar. Para isso eu trouxe aqui um dos principais expoentes do esporte potiguar aqui, o gaúcho Fabiano Pezzi, o dono, CEO, garoto propaganda da Go Runners. Se não for a principal, está entre as principais escolas de corridas aqui do nosso estado, da nossa cidade de Natal, né? Ou do Natal. E a ideia é conversar aqui, basicamente, assuntos que vão interessar demais para os iniciantes. Né? A gente vai, se tudo correr bem aí, né, Fabiano, fazer inúmeras outras, mas essa eu queria que fosse aquele recadinho para aquela pessoa que é iniciante, que é sedentário, ou que quer correr, ou que precisa correr. E quero até tomar liberdade contigo aí de sair um pouquinho até da corrida, falar da atividade física como um todo. E para isso, eu queria que você se apresentasse aí basicamente na sua formação. Eu já adiantei que você é profissional de educação física, mas me atualizasse aí o quanto se estuda, porque ainda é muito importante estudar, né? Ainda. Esse canal aqui existe porque a gente estudou, né? Eu não sou aquela pessoa que chegou aqui, e nenhuma crítica, lógico, a quem faz esse caminho, mas aqui é um canal onde as pessoas que a gente busca, elas têm bagagem, ela tem estudo e prática, que eu acho que talvez seja o mais importante. Muito estudo e pouca prática não adianta muita coisa. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação, quais são os seus pontos fortes aí com os alunos, por que você é tão diferente aí, Fabiano? Cara, justamente porque eu sou o cara da prática, né, Fábio? Mas eu tô aqui em mãos OMS. Inatividade física será causa de doenças em 500 milhões de pessoas até 2030. Então, sou muito da prática, mas a ciência sempre vem embasando tudo isso que a gente faz desde na corrida de rua, desde novembro de 2010. Sim, sou professor de educação física, especialista em corrida de rua desde 2010. Na verdade, comecei a estudar ainda mais a modalidade a partir de 2009, mas já corro desde a década de 90, né, Fábio? Quando não era moda, quando se chamava de Cooper. Lembra do teu colega? Mas você corria ou saía correndo? Naquele tempo se saía correndo, né, Fábio? Era a preparação, era a base para o futebol, eu jogava muito e eu tinha a corrida como, além de estar com os amigos, me preparar para o futebol. E naquele tempo, para quem é do nosso tempo vai lembrar, o Dr. Cooper estudava muito a corrida de rua e se chamava desse jeito. Vamos fazer um Cooper? Exato. E aí, Fábio, a partir do momento que eu visualizei dentro de uma academia de ginástica que o mundo nas ruas tinha mais a ver comigo, eu fui em busca dessa modalidade que abrange muita gente, que abrange uma população que não gosta, por exemplo, de estar dentro de academia e que, portanto, me fez estudar cada vez mais. Além de uma pós-graduação em fisiologia do exercício, Fábio, eu fui para cima de uma metodologia de corrida. Então, quando tu me pergunta, é porque tu sabe, né? Tu saía correndo ou tu corre? A partir do momento que eu comecei a estudar cada vez mais, eu percebi que eu saía correndo e hoje eu corro e ensino as pessoas a correrem. Porque sair correndo, tu sai atrás de um ônibus, tu sai em desespero fugindo de um cachorro, tu não pensa na técnica. E quando tu treina a corrida, tu tem técnica. É isso que a gente desenvolve pessoas. Levou alguns anos, Fábio, para descobrir que o que eu faço de verdade, junto com a minha equipe, é desenvolver pessoas. A ferramenta corrida de rua está claro para nós hoje. Desenvolvimento, evolução do ser humano.
Porque uma das grandes demandas aí é por que você corre, né? Qual que é o seu objetivo, né? E aí a gente pode raciocinar se isso é o meu objetivo primário ou se é o meu objetivo secundário, né? Então, eu corro porque eu sou uma pessoa totalmente fissurada na atividade física e quero correr, ou então eu corro porque eu estou preocupando com minha saúde, é a hora que eu apago tudo da minha cabeça, ou é a hora onde eu crio, né? Na época que eu corria, as minhas melhores ideias eram correndo, né? Incrível. Então, por que correr, Fabiano? Porque, vamos lá, você deu um dado, e eu estava conversando no outro podcast isso, e fico impressionado como as pessoas elas têm acesso à informação e elas simplesmente não ligam. Elas não ligam que a obesidade é uma doença, elas não ligam que o sedentarismo aumenta exponencialmente a chance de você ter um problema de saúde, e elas não ligam, né? Eu não consigo entender o porquê. E para essas pessoas que são sedentárias e ainda não têm doença, ou têm doenças leves, por que correr? Defenda aí a atividade que você tanto gosta, né? Por que não ir para academia? Por que não jogar futebol? Por que não fazer alguma coisa? Por que a corrida? É lógico, isso é individual, mas qual é o bichinho que pica aí a corrida e a pessoa não quer parar de correr mais? Fábio, se eu me estender e em algum momento quiser me questionar, me questiona ou interromper, fica à vontade. Mas quando a gente começou com a corrida, era o professor querendo ser especialista na modalidade e que tinha na cabeça apenas ensinar a técnica da corrida para adultos. Acontece que com o passar dos anos, e a Go Runners, ela é o eco dos seus clientes, dos seus alunos, eu comecei a ouvir demais outras coisas além de correr rápido, além de correr mais longe. Eu comecei a ver mudança de comportamento. Isso começou a me trazer uma inquietude. E eu me arrepio, cara, porque foi uma fase linda do professor descobrindo uma outra vertente da modalidade que ele pratica desde muito tempo. E eu comecei a estudar. Para encurtar a história, eu vou nos levar para encurtar a história. Vou nos levar para 2 milhões de anos atrás, quando começou a nossa espécie começou a se transformar no que somos hoje. Os nossos ancestrais, eles tinham 4 patinhas e começaram a se deslocar para 2 coisas. Primeiro, para comer, para se manter e para conseguir a sua comida, coleta de comida ou caçar a sua comida, ele também tinha que se cuidar dos seus predadores. Então ele começou também a se preocupar com a fuga, comer e fugir. 2 milhões de anos, vem diminuindo esse tempo. Os nossos ancestrais começaram a perceber que de 4 patas eles não tinham tanta eficiência e começaram a se moldar. E com isso, Fábio, eles desenvolveram o corpo que nós temos hoje. Mas não é sobre o corpo que eu quero falar. Enquanto eles se preocupavam em comer e em fugir, algumas coisas aconteciam ao mesmo tempo. Eles precisavam ter planejamento, eles precisavam ter estratégia. Antropólogos, e eu me arrepio de novo porque eu acho fascinante isso, antropólogos chegam à conclusão que no momento que o nosso corpo físico também se desenvolveu, a nossa mente começou a ser desenvolvida. E aí é que vem a resposta, para mim ao menos, do que os alunos falam nesses anos todos, das suas mudanças de comportamento. Melhora da produtividade, melhora da autoestima, melhora.
Os antropólogos mesmos comentam, ué, se desenvolvemos o nosso cérebro anos, milhões de anos atrás, por que isso não acontece ainda enquanto corremos? Portanto, Fábio, e eu acho que eu consegui resumir, eu achei que ia falar mais, por que correr? Porque além de tu sair do sedentarismo, além de tu emagrecer, ganhar um baita de um condicionamento físico, aliás, a porta de entrada para a corrida é essa, 90% das pessoas emagrecer, ganhar condicionamento físico, e aí entra aqui sair do sedentarismo e fazer amigos, todo esse pessoal entra com esse objetivo, busca a corrida para isso. Mas o que elas não sabem é que em pouco tempo, muitas no primeiro treinamento, percebem uma coisa que transforma a cabeça delas. Eu consigo. E aí, Fábio, todo esse embasamento faz com que eu tenha convicção em responder a tua pergunta dizendo por que a corrida? Porque além de desenvolver o teu físico, tu desenvolve a tua mente. Isso que você fala realmente é de arrepiar, como você fala, é uma das coisas mais belas que tem, porque você começa a lidar com uma situação que o ser humano precisa, que são as conquistas, né? A pessoa que está acomodada, o próprio nome diz, não vai para frente. Todo mundo precisa de uma conquista, ela precisa de um objetivo, ela precisa de uma meta. Como é que você vê, lá na sua experiência pessoal, a pessoa que completa o seu primeiro quilômetro correndo? Descreve para mim, para tentar fazer com que quem está ouvindo e não corre, quer correr, se transformar, jogar lá na frente. O que é correr o primeiro quilômetro, Fabiano? Porque correr 42 é uma outra conversa, correr 21 é uma outra conversa, mas eu acho que talvez uma das coisas mais bonitas da corrida é você correr o seu primeiro quilômetro. Tu me faz lembrar muita coisa, cara. Uma simples pergunta como essa. Porque não é tão simples, não é tão fácil para essas pessoas que muitas delas estão nos vendo agora sedentárias e que têm dificuldade de entender porque nunca sentiram, têm dificuldade de sair do zero e dar o primeiro passo. Muitas vezes por preguiça, muitas vezes por falta de confiança em quem pode ajudar, enfim, N motivos. Mas eu me emociono porque o primeiro quilômetro, Fábio, ele muda, bem atual, muda o chip da pessoa. O primeiro treino, a pessoa se convence que pode. Ela acredita, porque muitos dos nossos alunos, Fábio, tu sabe que nós somos especialistas em iniciantes, pessoas que saem do absoluto zero, nunca correram na sua vida. O primeiro treino é fundamental. Ela precisa adquirir confiança naquele dia e adquire na nossa metodologia. A gente sabe como poucos tratar um iniciante do zero. Ela adquire a confiança no primeiro treino. Ela fica com vontade do segundo. E quando ela alcança o primeiro quilômetro, Fábio, é uma conquista tão grande para as pessoas, Fábio. Putz, é tão bonito, cara, que a gente tornou um hábito. A gente tem uma plaquinha pequenininha que a gente escreve ali 1 quilômetro e dá para o nosso aluno escrever o que representa para ti esse quilômetro em uma palavra. Então, você que não nos conhece, Instagram, @GoRunners, aquele tracinho que vai embaixo, RN. Tu vai ver inúmeras plaquinhas e tu vai ver algumas palavras que falam sobre, principalmente, superação, evolução, eu acredito, eu posso. 1 quilômetro, Fábio, é a transformação de muitas pessoas. 1 quilômetro, para ti que está nos ouvindo e que nunca experimentou, pode ser a tua salvação,
a salvação da tua família, a salvação da tua empresa, ou seja, o teu primeiro quilômetro pode ser a conquista de todas as pessoas que te cercam, porque tu vai estar melhor, tu vai estar com pensamentos novos, encorajadores de todas as pessoas que estão ao seu redor. Tu vai viver melhor, tu vai conquistar as pessoas e vai fazer com que elas vivam melhor no teu entorno. Ou seja, Fábio, o primeiro quilômetro, como tu pode perceber, é uma grande conquista. E eu vou aproveitar esse momento aqui para a gente fazer uma mescla do que é a vida na prática com o que é a vida lá nos livros, né? Para falar de o que a medicina do esporte e do exercício chama de avaliação pré-participação, né? Oh. É uma situação médica, né? Que é altamente recomendável, talvez obrigatória. Não vou me prender muito a essas palavras, mas eu vou ficar pelo menos no recomendável, que é saber se você é uma pessoa elegível ao treino de corrida, né? E não poderia ser diferente essa pergunta do ponto de vista do profissional de educação física. Praticamente todo mundo pode correr. Ou eu estou falando uma grande bobagem? Tá falando uma grande verdade, a não ser que o Fábio, como médico, diga: agora tu não pode. Mas normalmente, Fábio, quem está liberado após os testes que tu realiza, ela pode estar com sobrepeso, ela pode ter algum problema no joelho, ela pode ter diversos motivos para não começar, mas na prática a gente já consegue perceber que qualquer pessoa pode realizar. E aí o segredo é como fazer. Perfeito. Como? Tu não sai correndo, lembra que a gente falou no começo? Tu não sai correndo em disparada. Nós vamos encontrar contigo uma velocidade confortável, uma distância ideal, que pode ser 10 metros, que pode ser 15, 50 ou 100 metros para tu começar. Aí tu vai caminhar, vai repetir a distância, 10, 50, 100 metros, correndo. Quantas vezes tu vai fazer isso e na velocidade confortável para ti, para o teu corpo, que vai fazer no outro dia tu acordar sem dor, sem desconforto. Ou seja, Fábio, modalidade que assusta muito para muitos, mas na prática, sabendo lidar, o como fazer, viabiliza para muitas pessoas. Porque não adianta a gente fazer de conta e tapar o sol com a peneira, mas a sociedade ela é preconceituosa em inúmeras situações. E o preconceito ele nasce muito da burrice, da preguiça de pensar, né? E a gente vê situações totalmente sem pé nem cabeça, pelo menos dentro da cabeça dessa pessoa, que julga, ou pelo menos no seu entendimento, acha que uma pessoa que esteja totalmente descondicionada, ela vai treinar corrida como se ela conseguisse correr 1 hora seguida, como se nada tivesse acontecendo. Né? Então, nossa, mas como é que você vai treinar corrida? Né? E nessa linha, eu tenho algumas palavrinhas aí que eu uso no consultório, do dia a dia, da medicina motivacional, vamos dizer dessa maneira, que é você precisa de um planejamento, e aí bate exatamente com o que você falou. Né? Sem planejamento, a gente não consegue fazer absolutamente nada na vida. Né? Não tem uma situação que você consiga fazer sem planejamento. Então, se a gente marcou 1 hora para bater papo aqui, você já tem um planejamento para fazer. Naquele horário você vai estar. Se você, eventualmente, a gente estivesse batendo papo aqui presencialmente, você teria que traçar uma rota aí pelo seu carro, pelo Uber, pelo ônibus, a pé. Tudo isso é planejamento. Eu bato muito na tecla do planejamento para uma viagem internacional. Eu cito os Estados Unidos até por uma dificuldade a mais de visto. Né? Então, eu quero ir para os Estados Unidos. Se você não tem um visto, você não vai. Não tem jeito, nem adianta você bater lá no aeroporto, comprar passagem. Então, você precisa de um planejamento. Então, o planejamento da corrida, ele precisa ser elaborado. Por quem? Pode ser individual? Pode, lógico que pode. É a melhor possibilidade, é a melhor
Provavelmente não, lógico que não. Né? Existem profissionais para ajudar a gente justamente nisso. Então, alguém precisa montar esse planejamento. Então, aí a Go Runners ou todas as assessorias do mundo vão ter profissionais que te auxiliem dessa maneira. E junto com a palavra intensidade, com a palavra planejamento, vem a palavra intensidade. Né? O ser humano, no treinamento, sem intensidade, ele não consegue fazer nada. E, mais uma vez, vem a confusão de achar que intensidade é o que se faz num box de crossfit, ou o que se faz numa maratona, ou um jogador profissional. Você foi extremamente feliz, até pela sua experiência e capacidade, de falar que alguns treinos são de 50 metros. Né? Então, 50 metros vai ter muita intensidade para quem não tem a capacidade. Para você, que hoje já é praticamente um maratonista, né? 50 metros você já faz brincando, mas há quanto tempo você vem nessa história? A pessoa, se ela não entender que os treinos precisam ter intensidade na medida certa, planejamento da maneira certa, elas não vão conseguir evoluir. E aí aquela avaliação pré-participação, a parte médica, ela fica muito fácil, porque praticamente não existem contraindicações absolutas para o treino de corrida. Há um pouquinho, uma exceção de algumas doenças do coração, mas de resto não existem contraindicações absolutas. É lógico, existem contraindicações relativas. Se você tem uma artrose muito grande, a gente vai questionar se vale a pena correr, mas que pode, eu já adianto que pode, e você percebe isso porque a sua assessoria esportiva, ela tem características maravilhosas, né? Não é à toa que é uma das minhas preferidas aqui, porque tem pessoas de idade mais avançada, e isso é uma coisa fundamental para a gente conversar, e tem pessoas que também estão muito longe de ter aquele shape maravilhoso do Instagram, né? Talvez você não saiba essa pergunta, mas eu duvido que se tiver, serão pouquíssimas pessoas que têm 10, 12% de gordura treinando lá contigo. Né? E isso pode colocar em qualquer assessoria do universo. Né? Quem tem 10, 12% de gordura é profissional, na maioria das vezes. Como é que vocês lidam com esses extremos? Né? Com essas pessoas descondicionadas, com essas pessoas que têm uma idade mais avançada e vai ter mais dificuldade. E aqui eu vou até brincar com você, sedentário, que nunca correu e que é um desajeitado. Como é que você consegue lidar com esse tipo de característica da pessoa que a gente brinca, não sabe nem andar direito e quer correr? Essa pessoa também tem salvação? Consegue correr, não? Essa pessoa sofre aquela palavrinha que tu utilizou antes, preconceito. Preconceito com ela, não é nem com a modalidade. Então, assim, quando ela fala em correr, eu quero correr, ela se coloca em dúvida. A insegurança dela reflete em todo mundo que está ao seu redor. Os próprios familiares dizem: não, tu não consegue. Corrida não é para ti. Corrida é outro nível. Ó, tá louco. Olha as pessoas passando aí na rua correndo, tu não vai conseguir isso. E o que a gente aprendeu, Fábio, é que existe uma palavra fundamental que todas as pessoas que nunca correram, independente da sua idade, independente da sua forma física, ou seja, se estiver obesa, se tu achar ridículo para ti, se a tua idade te disser que não, jamais, uma palavra vai te confortar: acolhimento. Acolhimento é fundamental, Fábio, para esses casos. No primeiro treino, somado com a execução da corrida que traz confiança, o acolhimento desarma essas pessoas. Por mais que ela volte para casa e a família, e aí, tu não conseguiu, né? Tu não... Nossa, Ela, acolhida e empoderada, ela responde de uma maneira firme: é para minha corrida. Então, Fábio, acolhimento é a forma mais eficaz de trazer as pessoas que não acreditam em si mesmo ou que ouvem outras pessoas. Acolhimento desarma e te prepara para as próximas etapas do planejamento de corrida. A técnica é obrigação do profissional te entregar o passo a passo.
O plus, o que te deixa totalmente confortável, é essa palavrinha mágica, que aconchega, que te traz para um outro nível de crença sobre a sua capacidade. Então, nosso papel, Fábio, deixou de ser apenas um técnico, especialista numa modalidade. Ele passa a ser também um anfitrião. Hoje, o que nós somos de verdade, somos anfitriões de pessoas que precisam e devem mudar a sua rotina de vida para melhor. E a técnica, como obrigação, a gente entrega com a maior facilidade, porque são centenas, posso falar milhares de pessoas que a gente já acolheu e entregou passo a passo. Para quem nunca correu, para quem está sedentário e precisa de uma atividade que muitas vezes vai ao agrado de quem gosta de conciliar com a natureza, por exemplo, Fábio. Esse bate-papo dos primeiros passos aqui, ele vai, logicamente, de uma conscientização individual. Né? Eu também acredito que a sua equipe não tenha um veículo próprio para ir buscar as pessoas na casa dela, de repente usar até de alguma força física para tirá-la da cama e levar para o treinamento. Acredito que não seja dessa maneira, as pessoas vão por livre e espontânea vontade. E dessa maneira, né, não só por Natal ser uma cidade extremamente quente, os treinos serem muito cedo, né, mundo afora isso acontece, as pessoas trabalham, então os treinos de corrida, via de regra, são no começo da manhã ou no final da noite, né, e aí a pessoa já começa a perceber que para ela acordar cedo, quase que uma situação obrigatória, ela tem que dormir cedo, né? E aí a gente já começa a colocar outras situações que melhoram a vida da pessoa, que é o sono, né? O sono é fundamental para praticamente tudo na nossa vida, né? Então, se você consegue dormir cedo, acordar cedo e treinar, eu brinco que a gente entra num ciclo positivo. Nossa. Você precisa ser muito se amar muito pouco se você vai fazer um treino e comer mal, né? Lógico, vai ter um dia que você vai fazer, isso é normal, isso é esperado, mas eu, pelo menos, não consigo imaginar com muita facilidade uma pessoa que se der o trabalho de acordar 4, 5 horas da manhã, treinar, o que não é uma coisa tão simples, principalmente no começo, né? Com o passar do tempo fica mais fácil, o corpo vai quase que sozinho, né? Mas no começo é muito difícil, é muito custoso, né? E na hora do almoço ou na hora do jantar, seja lá a hora que for, você fazer um processo alimentar extremamente equivocado. Então, eu trabalho muito isso no consultório, tentando entrar lá na mente da pessoa no ciclo do bem, né? Porque tudo vai melhorando. E aí entra diretamente naquilo que você falou, né? As pessoas vão ter as melhoras na própria vida pessoal, intelectual, de produtividade. Isso você consegue ver no dia a dia, não é, Fabiano? Constantemente, falar, ô Fábio, incrível, a mudança é perceptível. E nós temos um exemplo atual da Marileide. Marileide, se tu estiver ouvindo, nos vendo, faço questão de não poupar o teu nome, porque tu é um grande exemplo para a gente hoje. A Marileide já tem a sua idade mais avançada. Passou dos 20 já. Já não, eu posso estar errado, mas é para 60 e poucos anos, para 70. Se eu não estou enganado, Marileide, não me puxa a Eu orelha acho se que eu errei, tá? menos, hein? Eu Menos. acho que menos. Não sei, não Agora, conheço, a mas eu puxada acho na que orelha vai vir forte, então. E ela hoje, ela sofre bullying no trabalho. Os colegas não acreditam que aquelas plaquinhas de 2, 3 quilômetros é a verdade. Os colegas acham que aquelas plaquinhas que ela conquistou correndo, nós montamos só para foto. então você está vendendo, né? Ela paga um valor para cada quilômetro. Entende? Pelos colegas, é essa a piada que está rolando lá. Então, assim, Fábio,
é constante a gente ver transformações. O sorriso da Marileide é outro. É outro de quando entrou, é outro agora. Então, a constância da superação para nós, que somos apaixonados por tudo que a gente faz, a gente não consegue entrar no automático e achar que isso é normal. A gente se deleita disso. A gente gosta de ouvir esses. Isso nos retroalimenta e faz a gente continuar, Fábio, porque o nosso sonho ambicioso é grande. E é por eles também. Nós costumamos dizer que a Go Runners é para nós. E essas histórias, essas palavras que a gente escuta de superação, de evolução, de perceber que o sono melhorou. A pessoa quando fala, Fábio, eu estou dormindo melhor, ela não fala de uma maneira convencional. Ela não fala como eu almocei hoje. Não, ela não fala isso. Ela fala com um tom, com um brilho no olho, com um sentimento que ela está dormindo melhor. E, consequentemente, vem tudo melhor. Ou seja, esse ciclo positivo que tu chama, inevitavelmente acontece com as pessoas que se dedicam um pouquinho e que, com o tempo, vão vendo as evoluções, sentem no próprio corpo, sentem os novos pensamentos e crenças, elas vão aprimorando cada vez mais ao natural sem sacrifício. Por exemplo, alimentação, Fábio, vem a reboque. Poxa, se está tão bom assim, deixa eu comer um pouquinho melhor. E a gente é super tranquilo com relação à alimentação, por exemplo. Nos treinos e na alimentação, a gente não é radical com nada, a gente respeita. A gente sabe que tomar um chopp é gostoso para muita gente, a gente sabe que um chocolate é delicioso para outras tantas. Coca-Cola, eu adoro Coca-Cola, tomo todos os dias. Poxa, se fosse nutricionalmente bom, eu tomaria. Mas eu sei que não é. Então eu tomo só no final de semana. Porque eu me cuido a partir do envolvimento que eu tenho com minha saúde e com a minha modalidade. Isso não acontece só comigo. Eu te dei o exemplo comigo para te mostrar que eu também sou ser humano. Tenho as minhas delícias e tomo minha Coca-Cola sim, mas eu não tomo todos os dias. Isso vai acontecer contigo quando tu começar a sentir os benefícios da corrida que o Fábio citou e levantou a bola para eu te falar tudo isso que falei. E o legal dessa fase para essas pessoas que estão aí se interessando cada vez mais aí, seja lá onde você estiver, né? Pode estar lá lá no seu Porto Alegre, lá no Acre, ou se tiver alguém na Austrália, qualquer lugar, é que o iniciante, ele precisa de muito pouca coisa. Oh, Uma das coisas que eu vejo no consultório é que se dificulta a vida do iniciante. Né? É lógico, uma avaliação médica é interessante, mas você não precisa fazer todos os exames do universo. Você não precisa estar numa academia de ginástica contratando um personal trainer. Muitas vezes você não precisa nem de um nutricionista. Com o passar do tempo, com o passar do treinamento, aí as coisas vão ficando cada vez mais aprimoradas. O iniciante, ele é tão legal nessa fase que você pode fazer a dieta que você quiser. Tem absolutamente nenhum problema você fazer um treinamento de corrida em jejum. Não tem problema absolutamente nenhum. Você não precisa acordar antes, você pode fazer o seu jejum intermitente, se você quiser fazer, com o treino lá dentro, não tem nenhum problema. Se você quiser comprar, desculpa, se você quiser fazer a dieta de 3 em 3 horas, se você quiser ter um controle melhor de carboidrato, de proteína, você pode tudo porque você é iniciante. Então é interessante que você consiga aproveitar essa fase para você tomar as suas atitudes. Porque um dos grandes defeitos que eu vejo é que, com a especialização, as pessoas começaram a ser pau-mandado de todo mundo. Isso é muito ruim. Então, qual é meu treino de hoje? Hoje eu tenho que fazer
isso, tem que correr 8 quilômetros, tem que fazer não sei o quê. Ah, o nutricionista mandou eu comer isso, isso, isso. A pessoa vira um pau mandado dos profissionais e elas não desfrutam. Né? Então, o Perfeito. iniciante, ele tem que se aproveitar disso. Com o passar do tempo, e a gente vai conversar muito sobre isso, ela vai entender por que ela tem que comer daquele jeito. Ela vai entender por que ela tem que suplementar proteína ou carboidrato, ou seja lá o que for. Ela tem que entender que, de repente, o sal, a palatinose ou qualquer outro suplemento é interessante porque ela está correndo 30 quilômetros, mas você é iniciante. Então, o iniciante não tem grandes preocupações. E para a gente ir para esse final aqui, para não ficar muito alongado, qual é o tênis? E aí a risada já está na cara de nós dois. E o iniciante precisa para começar a correr. Você quer falar alguma marca? Fique à vontade. Se você quiser falar alguma situação, brincadeiras à parte, isso é uma coisa que a gente escuta no consultório toda hora. Fala aí que o podcast é seu, o YouTube aqui é para você falar. Fábio, atualmente a gente está com Thiago, David, Bruno. A mulher é um pouquinho mais difícil, né? Já temos casos, mas esses três atualmente, de um ciclo de dor, resolvemos colocar os atletas a correr descalço, sem tênis, Fábio. E os resultados são fantásticos. Eu estou sentindo dor agora correndo de tênis. Tira o tênis. Vai agora. Pequenas distâncias, né, Fábio? Não é sair correndo, é com técnica. Então, aqui, ó, o que eu estou falando, calma aí, não tira o teu tênis e sai correndo. Não, calma. Tem técnica também. 50 metros, corre aí. Tá bom. Anda. Mais 50. Fábio, a dor para imediatamente. Ou tô sentindo bem pouquinho. Nem se compara com o que eu estava sentindo antes. Falei isso para introduzir ao tênis. Quando tu chega na loja para comprar e tu vai dizer assim, moço, eu vou começar a correr, qual o tênis que tu me aconselha? Ele vai te abraçar carinhosamente e vai dizer, eu tenho os melhores para ti. E aí ele vai te levar para uma prateleira de tênis lindos, maravilhosos. Tu vai ficar encantado com aquilo. E ainda mais encantado quando ele começar a falar sobre as características desse tênis. Maravilhoso. Só falta ser da NASA. Só falta. E ele te fala sobre tudo. E aí quando tu vai olhar o preço, eles são caros. De 600 e lá vai pedrada. 600, 700, 800, R$ 1.000, R$ 1.200. Tu precisa disso para começar a correr? Não. E também não vou dizer para tu começar a correr descalço, tá? Mas tu pode começar a correr com o tênis que tu tem em casa, desde que tu tenha o acompanhamento de um profissional que entenda de corrida de rua, porque ele vai perceber, no caso do Thiago, que começou com os tênis dele que não eram mais adequados, eu pedi para fazer o descalço, tu vai perceber se esse tênis que tu tem em casa te ajuda ou não. Vai te gerar dor ou não. Mas o que tu tem em casa é o suficiente para começar. Não importa a marca, não importa se ele está estragado. Se ele estragado, eu digo sujo, com furo, não tem problema. Ele tem sola, tá grudado naquela parte de cima que chamam de cabedal, mas não precisa saber disso. Aquele tecido tá grudadinho ali direitinho, costurado, tá com chulé, não tem problema, pode usar ele, funciona. E aí, com o tempo, até o tênis, Fábio, a gente vai mudando aos poucos. Nada de radicalismo, nada de extremo. O tênis é muito fácil de resolver. Eu não tenho tênis. Vai para a loja e diz pro moço assim, ó, anota, pega o papel e a caneta aí. Pegou? Moço, é assim, eu preciso de um tênis de pisada neutra. Tu não precisa saber disso, só chega na loja e fala para ele, pisada neutra. A sola tem que ser baixinha e leve, flexível. Tu dobra ele. Ele não pode ser duro e barato. Eu quero pagar no máximo R$ 300.
R$ 250. R$ 200. Diz pro cara quanto que tu está disposto a pagar. Não importa a marca, coloca no teu pé e caminha pela loja. Se tu quiser fazer uma pegadinha, sai correndo que ele vai achar que tu vai fugir com o tênis dele. Aí tu diz, é só uma pegadinha. Mas tu está testando o tênis, o conforto dele no teu pé. Fábio, tu acrescenta mais alguma coisa? Na prática, eu vou encerrar aqui porque você me deu uma ideia excelente e ouso dizer que a gente vai terminar esse nosso primeiro vídeo na fase barata da corrida, né? Na fase onde você gasta muito pouco na corrida, até porque as fases que custam mais caras, elas podem aparecer e acontecem quando você for comprar um tênis para uma maratona, vou fazer essa maratona na Europa, para passar pelo menos uma semana lá, com uma preocupação de whey protein isolado, caríssimo, suplementos caríssimos, o treino, o esporte pode ser muito caro em praticamente todas as modalidades, né? Não é diferente na corrida, mas a gente vai brincar aqui com o dinheiro e vai encerrar agora aqui esse nosso primeiro bate-papo. A ideia desse Fábio Romualdo Academy, nessa primeira conversa com o Fabiano, é justamente focar nos primeiros passos, tentar te estimular a correr, a buscar um porquê correr, um como correr, e parece que é fácil, mas na prática é fácil. Não tanto, muitas vezes, mas é muito mais fácil do que parece. Mas também não é sair correndo. Então a ideia é essa, pessoal, é conversar com você, mostrar um pouco da experiência profissional das pessoas que vêm aqui, fazer com que essa vontade de correr ela apareça dentro de você. Eventualmente você pode compartilhar esse vídeo, mandar para pessoas que ou precisam da corrida porque estejam acima do peso, estejam com alguma doença, né? Lembrando que a medicina do esporte ela trata a doença com o exercício, uma coisa maravilhosa. Você pode tratar com injeção, com comprimido, a gente trata com exercício. Você ajuda demais se você curtir aqui o vídeo, se você comentar, fazer com que esse vídeo chegue a mais gente. E espero aqui, o convite já está pronto e eu já sei que você já vai aceitar, para nas próximas a gente falar das coisas ruins da corrida, que pode machucar, pode doer o pé, pode doer a coluna, pode doer a canela, pode doer tanta coisa, mas fazer uma série de vídeos aqui só sobre corrida. Te receber é sempre um prazer, adoro conversar com pessoas inteligentes, Fabiano, sempre um prazer aqui. Espero conversar com você pessoalmente qualquer dia, aproveitar que a gente mora na mesma cidade. E um abraço, eu quero que a gente tenha essa possibilidade de falar várias outras vezes. A recíproca é verdadeira, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade. Eu faço gancho para a próxima, falando sobre um dado relevante da modalidade. 7 a 8 em cada 10 pessoas que correm se lesionam. Ou seja, 70 a 80% desse público machuca. Nós sabemos hoje que a lesão é multifatorial. A tua vida sedentária, a tua vida sentada trabalhando o dia inteiro, o estresse, a falta de reforço muscular, enfim, a gente vai falar no próximo vídeo, mas saiba, correr tem um passo a passo seguro. Do contrário, os que excedem entram para a estatística e não tem jeito, Fábio, ela lesiona de verdade. Nós na Go Runners acreditamos, Fábio, que quando você realmente quer algo na vida, tudo que precisa fazer é correr. E para te estimular, e aí eu tenho que limitar, enfim, aqui para Natal, quem ouvir esse podcast e for em uma das nossas unidades e chegar lá, eu assisti Fábio Romualdo Academy, vim experimentar a modalidade, vai ganhar um boné da Go Runners. E se tu quer nos conhecer um pouquinho mais, acesse o Instagram, @GoRunners_, aquele tracinho ali embaixo, feiozinho, RN. Nos conhece,
vê qual unidade te atende melhor em Natal. Quem chegar primeiro vai ganhar esse boné. E se tu estiver em outra cidade, vai no direct conversar comigo, Fábio, porque a gente tem alunos de vários estados do Brasil e ultimamente eu estou com os alunos de gorro, luva, correndo no extremo frio, tudo porque eles sabem do poder dessa modalidade e que tu não pode ficar de fora. Fábio, obrigado pelo convite. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Como eu disse, curte, comenta, compartilha. A gente faz isso aqui com muito amor, com muito carinho, porque às vezes eu escutei uma frase aqui só nesses 30 segundos finais maravilhosos, né? A pessoa falou assim: nossa, mas você está aí no. Não era o meu canal, era um outro canal. Nossa, mas logo no começo você faz para 30 pessoas, para 50 pessoas, para 100 pessoas. Por que você faz isso? E aí a resposta que eu ouvi foi maravilhoso, porque para a vida de uma pessoa mudar, já basta. E essa vida pode ser inclusive a minha, porque se alguém ver e vir aqui falar comigo, ou perguntar, ou me contratar, ou me patrocinar, já muda tudo. Então, vamos fazer esse canal chegar a mais gente e poder ajudar, que é o que a gente quer. Beleza? Um abraço, até a próxima. Tchau!